Olá, Olá, bom dia. Acredito que já estamos no ar, mas não estou totalmente convencido e peço desculpas por este atraso, porque. Agora sim, vejo, estamos no ar. Muito bom. Finalmente, estava aqui comentando com Javier Moreno que a mesma coisa ocorreu quando começamos a nossa conferência. Isso hoje, segunda-feira, e eu comentei para ele que a mesma coisa tinha ocorrido com o presidente do New York Times, que ia ser nosso palestrante da primeira sessão para a inauguração. Isso só ocorre com os grandes, eu falei, com o New York Times e agora com El País. É o nosso grande prazer dar as boas-vindas a todos vocês nesse colóquio de jornalismo digital na Iberoamérica, pelo 14º ano. Estamos tendo esta conferência que foi concebida como um momento um pouco mais informal, depois do Simpósio Internacional de Jornalismo Online, porque vimos que tínhamos muitos amigos do Portugal, da Espanha, da América Latina, que chegavam a Austin para o simpósio e pensamos que era bom aproveitar a presença de todos para ter uma reunião um pouco mais informal, onde todos poderiam falar em espanhol. Pela primeira vez este ano também temos interpretação simultânea do e para português. Então, pela primeira vez, as duas línguas mais importantes da América Latina fazem parte do colóquio ibero-americano. Vocês sabem que, se estão aqui acompanhando pelo Zoom, há um ícone embaixo da tela onde podem escolher o idioma espanhol ou português. Então, boas-vindas a todos os lusofalantes e, como já mencionei, o nosso convidado especial para a inauguração do colóquio ibero-americano é Javier Moreno, diretor do jornal espanhol El País, o jornal mundial em espanhol, que é o nome que eles mesmos usam com muita razão. Vou convidar Javier a começar abrindo a sua câmera e podemos, desta maneira, dar início ao colóquio. Javier Moreno não precisa de uma grande apresentação, porque todos nós do mundo do jornalismo já conhecemos ele e eu agradeço a, a honra e o privilégio que é para nós tê-lo aqui conosco. Começaremos então com a minha primeira pergunta para ele. Como foi o seu retorno ao jornal El País? É muito pouco comum que aconteça uma coisa como esta, onde um jornal, ou o diretor de um jornal sai e depois retorna novamente. Javier, você poderia nos contar como foi a experiência e como foi a situação do El País quando você saiu e como foi quando você voltou? gracias por la invitación. Bom dia, Rosental. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos vocês que estão em suas casas ou em outros lugares nos acompanhando aqui hoje. E antes de mais nada, Rosenthal, eu gostaria de dedicar um momento para lembrar os dois jornalistas espanhóis que foram assassinados pela Jihad na África essa semana. E vocês sabem, é uma lembrança de como é difícil este ofício e quantos jornalistas perdem a vida no mundo todo, especialmente na América Latina, especialmente no México. Acho que esse é um tributo muito importante e acho que todos nós que nos dedicamos a esta profissão sabemos como é difícil exercer esse trabalho, cumprir
com a nossa obrigação perante os leitores, inclusive alguns de nós deixam a vida. Só um minuto. Eu fico feliz de você lembrar disso. Na verdade, é que esta semana, no simpósio internacional, nós fizemos uma pausa e, em reconhecimento dos colegas espanhóis que foram assassinados violentamente, David Beriaín e Roberto Fraile. Eu acompanho esse sentimento e acho que é uma honra para nós reconhecer o trabalho de tantos jornalistas na América Latina que foram impunemente assassinados. Esta semana reconhecemos o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e continuamos trabalhando para que acabe essa plaga da impunidade na América Latina, onde a vida dos jornalistas não é valorizada, porque os assassinos sabem ou acham que continuarão sendo impunes. E esse círculo vicioso de violência contra os jornalistas. Mas sabemos que também é importantíssimo o trabalho de perseguir os culpados. E aí, vou então para a pergunta. Realmente é estranho, é esquisito que um diretor de jornal saia e depois volte, mas eu diria que é uma razão muito simples, que é que ninguém se deixa enganar duas vezes, a razão para que isso não aconteça. Mas eu vou tentar explicar para vocês porque eu, sim, me deixei enganar nesse sentido, porque, na verdade, é uma honra dirigir o jornal no qual você trabalhou a vida inteira e que é aquele jornal de qual você gosta muito ao mesmo tempo. É um trabalho estressante, esgota 24 horas ao dia, muitas tensões dentro, tensões fora, e obviamente isso tem um peso, e quando você deixa o cargo, você respira aliviado e depois você acaba voltando. Então, nós já falamos sobre isso, quando pela primeira vez eu recebi o convite, tudo isso, e agora de volta. Mas o melhor de ser diretor do país é que você já não é mais ex-diretor de país. Então, o que aconteceu? Vou contar. Eu saí em 2014, depois de 8 anos dirigindo, porque depois de 8 anos, o que você conseguiu em 8, você não vai continuar para chegar a 12 anos. Eu pensei que eu já tinha feito o suficiente na época, trazer o jornal para o século XX, as edições digitais, e a gente deixou tudo preparado. E todo o projeto bem encaminhado. No final de 2014, depois da minha saída, o grupo, a empresa editorial tinha uma série de conflitos entre acionistas e os conflitos, obviamente, continuam. Então, houve certos estresses, certas fricções entre os publicistas e nós todos concordamos que era necessário uma troca. Eu já estava satisfeita, eu estava muito orgulhoso do que eu tinha conquistado em 8 anos. Me pareceu que era o momento certo para abandonar. Eu fiquei 4 anos fora do jornal, então, há 2 anos, a nova direção me pediu que eu voltasse para assumir a edição América. América é a minha paixão. Então, eu vivo feliz em qualquer país da América Latina, até mais feliz do que na Espanha, e profissionalmente. Também os meus começos no ano 94, eu já estive trabalhando no México com o país, então esse projeto precisava de um empurrãozinho, precisava realmente se estabelecer, e eu não podia dizer que não. Então, eu falei que sim, e voltei, fiquei 2 anos no México, coordenando o trabalho da Edição das Américas,
O que eu não esperava é que me chamassem de volta para a direção do jornal. E, mais uma vez, a situação difícil, a necessidade de contar com alguém que não precise de uma grande curva de aprendizagem, que chegue lá e já sabendo o que é preciso ser feito. Acho que esse eram os objetivos deles, e por isso essa é a ideia de ir, em 2 anos, colocar o jornal novamente numa posição de solidez, uma posição sólida em relação ao futuro. E aí, mais uma vez, falou mais alto o amor que eu tenho pelo jornal. Você, quando eles te chamam, você diz que não, a primeira vez, a segunda também você diz que não, mas é muito difícil continuar dizendo que não, e é por isso que eu estou de volta. Muito bom. E nós, desde fora, achamos, ou nos questionamos como é a transformação digital. Você trabalhou na primeira fase com a oportunidade de fazer muitas coisas, mas ao momento de retornar, já ficava muito mais clara esta necessidade de fazer um maior investimento na presença digital do jornal. Como foi esta fase? Você está completamente correto no que você disse. É importante pensar que em 2006, e há muitos do que estão ouvindo aqui certamente vão pensar que 2006 era pré-história, mas esse foi o meu primeiro ano como diretor do jornal, na minha primeira etapa. E El País era um jornal de papel. E domingos nós conseguíamos vender mais de 1 milhão. E o El País, na web, era feita em outra redação, dependia de outra empresa dentro do mesmo grupo, a vários quilômetros de distância. Esse era o mundo com o qual eu me deparei em 2006. Mas em 2014, quando eu saí do jornal, nós já tínhamos feito a fusão das 2 redações e já era o mesmo produto, mas, claro, ainda havia a prioridade do papel sobre o digital. E as edições digitais, elas foram cobrindo diferentes necessidades nos últimos anos. A princípio era uma coisa mais de última hora, para você saber o que tinha acabado de acontecer, e nós sabíamos que a crônica, o relato e a exclusiva você encontrava no dia seguinte na edição de papel, mas progressivamente isso foi mudando, e agora estamos em um momento em que a internet é o jornal. Nós já temos várias seções trabalhando só para a internet, para as páginas web, e nós esperamos que no final do ano tudo passe a funcionar assim. Nós tivéssemos tentado isso em 2008, teria sido um erro, mas nós sabíamos que podíamos ir um pouco à frente ou um pouco atrás, mas quando você tenta ir à frente demais ou ser avançado demais para o seu tempo, você acaba tendo um choque. Então, o El País foi um dos primeiros jornais que colocou a edição sendo paga e nós tivemos que abandonar naquele momento porque o mundo não estava preparado e a gente teve que deixar essa ideia da assinatura de lado. Só que agora mudou, agora o mundo aprendeu, os leitores perceberam que se eles querem sustentar um jornal de qualidade, um jornalismo de qualidade, é preciso pagar por isso. Então, o que antes, há 20 anos, não era uma boa ideia, agora é uma ótima ideia. E o que é conveniente é isso, é você não ir à frente demais do seu tempo. Então, eu cheguei com um produto muito consolidado, atribuições de orçamento, e o que nós fizemos foi ele já foi lançado no maio do ano passado com a direção anterior, e nós focamos outra vez as nossas energias nisso, e os números estão sendo surpreendentes de modo positivo. Eu, como entusiasta da internet que eu sou, eu fico com raiva quando os jovens dizem por que não se cobrava desde o início. E muitas pessoas na indústria do jornalismo dizem isso como fôssemos todos uns bobos, uns idiotas nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, como que não tivéssemos pensado nisso. Como
você falou corretamente, muitas pessoas pensaram isso, inclusive o New York Times e jornais na América Latina, mas não funcionava. E também havia outro fenômeno interessante. Vimos o erro porque nunca imaginamos que Facebook e Google chegariam às plataformas para comer tão vorazmente o nosso almoço, o nosso jantar. Da mesma maneira de que a televisão e o rádio podiam ser abertos, gratuitos durante 100 anos, achávamos que os publicitários iam a nos ajudar. Como é que o mundo está hoje? Uma anedota engraçada, depois, pensando em tudo que você disse, que nós já nos achamos assim, uns velhos, e agora, um ano atrás, um pouco antes da pandemia, eu estava no instituto em Oxford, era uma mesa de debate, e nós fizemos uma proposta, propuseram não sei que tecnologia, e um dos participantes disse, isso também não é tanta novidade assim, porque essa tecnologia estava disponível a vida toda. E nós, os 4 ou 5, estávamos na mesa, nos entreolhamos e perguntamos, quantos anos você tem? E ele disse 27, aí nós, entendi. Então, toda a sua vida essa tecnologia, mas não a nossa. Então, foi isso que nos aconteceu. No que se refere à assinatura paga, nós tínhamos essa impressão ou esse medo de que não podia funcionar, principalmente em sociedades como a espanhola, onde há uma cultura de pagamento ainda muito pequena, ou a América Latina também, onde há também condições econômicas que não são as mesmas condições econômicas do que nos Estados Unidos ou no norte da Europa. Então, porque ali sim é mais normal e as pessoas têm mais fácil acesso a pagar por produtos na web. Isso não é tão normal na Espanha e não é fácil de pagar em qualquer país latino-americano. E principalmente se você tem que pagar em dólares e você tem todas as questões tecnológicas, fiscais, de impostos, enfim. E você usa o dólar e aí o preço aumenta. Então, não era tão simples pensar ou acreditar que isso pudesse engrenar. Mas o que aconteceu é que, menos de um ano, 10, 11 meses, nós passamos de 0 assinantes para mais de 100 mil. E 25% já são de fora da Espanha, a maior parte América Latina e Estados Unidos. E foi bom, nós queríamos chegar a 250 mil no primeiro ano, mas 100 mil em menos de 11 meses eu acho que é um ótimo início, porque uma das curvas do jornal que leva mais tempo nesse âmbito e que cresce devagar e depois vem os crescimentos exponenciais. Então, acreditamos que em 3 anos o jornal deve ter uma massa crítica suficiente para garantir o seu futuro de modo definitivo, tão definitivo quanto pode ser. E, além disso, numa pandemia. Sim, a pandemia, que foi uma catástrofe mundial e nós todos temos amigos que, infelizmente, morreram ou sofrem as sequelas até hoje, mas a pandemia, eu diria que para os jornais e para os leitores foi um ponto de inflexão, foi um divisor de águas. É preciso destacar, em primeiro lugar, o aumento de trânsito. As pessoas começaram a voltar aos jornais para buscar informação confiável. Eu sei que isso aconteceu em todos os jornais do Ocidente. Há estudos já sendo feitos sobre isso, eu até tenho aqui os números em algum lugar, 180 milhões de usuários, ou seja, algo que não alcançava, nós nunca conseguiríamos imaginar números assim tão otimistas. As pessoas começaram a precisar de informação, precisavam de lugares, de sites onde se sentissem seguros. E, por outro lado, aqueles jornais, nós começamos com essa parte paga em maio, mas jornais que já tinham essa barreira de pagamento durante a pandemia, eles também viram aumentar de modo exponencial.
os seus assinantes. Ainda que muitos deles oferecessem a informação essencial sobre o coronavírus de modo livre e gratuito, mas apesar disso, houve um movimento que eu acho que sim, que foi um divisor de águas marcante entre leitores e jornais. Precisamos dos jornais confiáveis. Acho que essa foi a sensação. E, ao mesmo tempo, os jornais também se surpreenderam. Nós temos leitores que nos seguem, precisamos servir a esses leitores. Nós acabamos de lançar um podcast no El País que conta uma história emocionante, que é durante as primeiras semanas da pandemia na Espanha, o nível de caos e de medo e a descoordenação dos serviços públicos era tamanha que muita gente telefonava para o país para pedir ajuda, para tirar dúvidas, para fazer questionamentos sobre hospitais, porque eles não tinham aonde telefonar. As pessoas ligavam para o jornal delas e com ou mandavam mensagens ou e-mails e tudo isso. E nós fizemos um podcast com todas essas mensagens, recolhendo a experiência, reunindo essa experiência de como as pessoas, em um momento de desolação, caos e angústia, as pessoas recorreram ao jornal. E isso também deixa claro para nós a importância dos jornais, a nossa posição dentro da sociedade, que talvez nos últimos anos a gente estava começando a esquecer. A infodemia, as notícias falsas e tudo isso estão criando... Também, no momento atual, as notícias falsas fazem que essa pandemia seja pior ainda. Estávamos começamos falando com que isso aconteceu com o diretor do New York Times e também com você, com o diretor do El País. Mas Sulzberger falou que o objetivo de 10 milhões de subscritores do New York Times, e também ele falou que nunca achou que conseguiriam 7,5 milhões de pessoas em tão pouco tempo, e agora pensam que vão chegar a 10 milhões mais cedo. O conselho dele foi que deveríamos ter objetivos mais ambiciosos. Qual é o objetivo do El País? 100 mil, ele achava que era bom para o momento, mas qual é o sonho? Meu sonho, depois do que você acaba de falar, já ficou difícil. Eu vou parecer menos ambicioso do que eu deveria, já vi tudo. Eu acho que uma meta razoável seria ter 250 mil dentro de 2 anos. Mas o meu sonho seria ter 500 mil de assinantes, 500 mil assinantes. A partir daí, eu já posso dormir tranquila e posso voltar para casa pela segunda vez e definitivamente. Acho que esse é o sonho, 500 mil assinantes. Mas, claro, como as experiências anteriores demonstraram, principalmente com jornais que não são escritos em espanhol, muitos superaram essa barreira muito antes do que pensavam, a sua própria meta. E Le Monde, não só, Le Monde, por exemplo, é um jornal. Eu fui membro do Conselho de Administração do Le Monde durante anos, porque havia uma participação da editora do El País no jornal, e eles 10, 8 anos, eles apostaram nessa barreira de pagamento, da assinatura, muito antes que nós, e agora eles têm resultados muito bons. Claro, França é um país rico, é mais rico do que a Espanha, mas eles não têm esse backup em espanhol como nós temos. Então, são números alcançáveis, eu diria. E eu sou mais otimista, porque quando eu tiver me aposentado, eu vou realmente ficar orgulhoso. Nós temos menos de 10 minutos pelo retraso inicial, mas vejo algumas perguntas na era digital. Como é retornar ao papel? O senhor acabou sendo atrapado pela nostalgia
pode ser pela bela máquina para escrever. Os jornais de papéis vão se convertir em jornais que só vão sair uma vez por semana, um semanário. Como é que o senhor acha como é que você acha do jornal em papel? Bom, sim, a nostalgia está aqui na minha Eu máquina, sei. que eu sou muito apegado, e eu acho, os 2 anos que eu estive no México, nós tínhamos uma pequena edição em papel, e centrado na cidade do México, porque México é enorme, né? Basicamente era só a cidade do México e Buenos Aires, e eram poucos exemplares e custavam muito dinheiro. Então, nós fechamos a edição de papel e todos os recursos, que eram recursos de milhares de dólares, nós conseguimos passar para o investimento nos recursos, em jornalistas e em tecnologia. Então, no último ano e meio que eu tive no México, a edição das Américas já era unicamente digital. E quando eu voltei para Madrid, foi quase um choque, porque eu pensei, nossa, temos que fazer a primeira página. Ah, nossa, de repente eu já não lembrava mais, eu já não sabia como usar a ferramenta do papel, mas graças a Deus eu tinha aquela memória muscular e voltei a essa parte do jornal em papel. Só que muitas vezes, quando eu olho o jornal de papel e penso o que tem por trás daquilo publicado em papel, eu acho que tem algo muito mais profundo e mais elaborado, muitas narrativas. E o que nós temos no papel é um reflexo pálido do que foi feito em digital, porque você vê, você consegue alcançar a narrativa, os vídeos, o trabalho, os gráficos com animação. Quando você publica tudo isso digitalmente e quando você vê isso no dia seguinte em papel, você pensa, esse é um reflexo muito pobre de algo que é muito mais rico. Então, na verdade, eu tenho um certo conflito com o papel. Por um lado, é um choque, por outro lado, eu já hoje em dia acho ele pobre. Não teremos tempo suficiente para tantas perguntas. Almudena pergunta sobre a credibilidade. O que pode-se fazer para melhorar a credibilidade e se isso também afeta, se condiciona o conteúdo do jornal? Eu acho que a credibilidade é muito importante, é o ponto principal. Se você perde a credibilidade, você perdeu tudo. E é verdade que nos últimos anos, tanto El País como outros jornais, nós tivemos problemas, porque não conseguimos lidar bem com essa relação com os agentes externos, mas sempre nos esforçamos e houve honestidade, eu diria. Só que realmente houve algumas vezes em que nós não estivemos à altura dos nossos próprios padrões, dos nossos princípios. E eu diria que o objetivo agora é voltar a estar sempre, estar à altura dos desafios e das exigências que nós mesmos nos colocamos. Carla diz que trabalha num jornal bilíngue, Nebraska, nos Estados Unidos. Como poderíamos animar os nossos leitores para assinar, para ser subscritores do jornal? Eu acho que a melhor estratégia é a mesma de sempre. Para as assinaturas, é a mesma estratégia do que quando você vende jornais na banca. Você tem que oferecer o melhor jornal, o conteúdo mais exclusivo e com mais qualidade, com os recursos que você tiver. Porque se você não tiver isso, você vai estar fazendo um jornal mais de nicho, mas então você precisa de qualidade, exclusividade e essa exigência. Susana Barbosa, do Brasil, pergunta
que comentário faríamos sobre a dependência das grandes plataformas e como isso afeta também ao país? E, aproveitando a pergunta de Susana, também adicionaria como é que a edição do El País no Brasil, porque temos muitos que estão nos acompanhando do Brasil. Bom, obrigada, Rosenda. Eu acho que com as plataformas acontece a mesma coisa que aconteceu com o jornal digital. Ele foi ocupando etapas, ele foi preenchendo etapas, o papel que o jornal cumpre na sociedade, que já não é o mesmo papel que cumpria antes, as expectativas dos leitores já não são as mesmas. Tudo isso foi mudando ao longo do tempo. Então, eu acho que a relação com as plataformas é a mesma. Houve um momento em que você tinha que colocar tudo ao mesmo tempo, Twitter, todas as plataformas, e agora nós vamos percebendo que existem algumas estratégias que contribuem conosco e com os leitores, nos permitem chegar a um público mais interessante, e existem outras estratégias que não valem a pena. E nós começamos a aprender a fazer a diferença e a entender quais são as plataformas que nos interessam e não mais utilizá-las de modo indiscriminado como antes. Nós comentamos, você era cético, eu era um pouco também, não só pela questão editorial, mas pensávamos se era viável e sustentável ao longo do tempo esse projeto. E eu acho que a primeira parte já foi resolvida sim, é viável, e nós mesmos ficamos surpresos com o impacto do jornal em certas etapas e no Brasil. E nós estamos trabalhando para que o produto seja sustentável a um preço diferente, e nós confiamos que o projeto vai ser sustentável e vai crescer. Eu estava dizendo que eu errei no 50%, porque eu pensei que ia ser um fracasso comercial e editorial, e fico surpreso com o grande sucesso editorial e o impacto que tem o país no Brasil. Parabéns para a equipe. Eu estou escutando que devemos terminar. Alguma última mensagem para os jornalistas da América Latina em relação ao futuro do jornalismo digital e da profissão? Eu pediria a todos que não se desesperem. Eu sei que não é uma mensagem propriamente otimista. Eu sei do que acontece porque eu morei lá, eu tenho muitos amigos da América Latina, e especificamente México, Colômbia, são países muito próximos para mim. Eu sei que às vezes existe uma espécie de dissonância cognitiva entre o que aprendemos e as exigências de qualidade e os padrões de como fazer as coisas bem e o que nós nos encontramos com a realidade de empresas fracas que não conseguem apoiar o jornalismo ao qual nós aspiramos. Isso para não falar dos proprietários dos jornais que têm outros interesses diferentes do jornalismo em si. Então, nós sabemos o que nós entendemos como coletivos, o que é o jornalismo em deontologia, nos esforçar o máximo possível e, ao mesmo tempo, conviver com estruturas empresariais que muitas vezes não são capazes de sustentar esse esforço ou de acompanhar você no seu nível de exigência ética e moral. Porque que eu acho que uma empresa jornalística deveria tentar fazer o melhor jornalismo possível e não utilizar o jornal para outros fins, para fins que eu chamaria de bastardos. Acho que essa é a grande dissonância entre os jornalistas da América Latina e os meios de comunicação onde muitos deles trabalham. Então, isso é que eu peço, que eles não se desesperem, as coisas melhoram. Às vezes, tudo parece muito desesperador,
e parece que o inevitável vai acontecer, mas aí acaba acontecendo o inesperado. Então, vamos ver isso do lado otimismo e vamos acreditar que essa crescente conscientização chegue também aos empresários e às empresas de jornalismo da América Latina e que nos permitam fazer o jornalismo que desejamos. Muito obrigado. Tomara que tivéssemos muito mais tempo, mas voltaremos em outra oportunidade. Muito obrigado. Buen día. Obrigado. Obrigada a todos vocês, bom dia.